Boa noite, eu sou o Del Rian, seja bem-vindo ao Conectados em Cristo podcast, o podcast que veio para conectar a sua família em Jesus Cristo. Estou aqui com o meu colega de plataforma, o Helder. Se apresenta aí, Helder. Boa noite, amigos, irmãos, seguidores. Para quem não me conhece, eu me chamo Helder, sou empresário, sou esposo, sou pai, sou filho e, acima de tudo, cristão. E nós estamos aqui com esse projeto maravilhoso que Deus nos deu, Deus colocou isso nos nossos corações, que é o Conectados em Cristo podcast. E o nome já diz por si só, o objetivo, o propósito desse projeto é te conectar com Cristo. Que maravilha! E hoje nós estamos recebendo, olha aqui essa figura, ó, Marcelo Vida Plena, diretamente lá de Birité, para aqui, ó, a tribuna do Conectados em Cristo. Ele que veio nos abençoar falando desse projeto que tem sido, assim, uma bênção na vida das pessoas, uma sensação, tem sido uma maravilha, né? E ele vai falar para nós hoje de uma forma especial sobre o Vida Plena, que é um projeto evangelístico. Projeto Marcelo, né, que é o líder de missões e evangelismo do Distrito de Minas Gerais e que também é esse precursor do projeto Vida Plena, que ele vai estar falando melhor para nós. Eu vou voltar aqui para o irmão Helder. Vai lá, irmão Helder. Irmão Marcelo, para os íntimos, Marcelão, meu amigo Marcelo, eu já tive a oportunidade de estar em algumas cidades do estado de Minas Gerais com o irmão Marcelo. Tivemos em Brasília também com o projeto Vida Plena. Falando em Brasília, um abraço para o pastor Lindomar, toda a igreja de Brasília, que Deus abençoe. Mas Marcelo, conte um pouco para nós primeiro quem é o Marcelo, antes de nós entrarmos no Vida Plena de forma mais específica. Fala um pouquinho para nós quem é o Marcelo. Pois é, eu agradeço a oportunidade, né? Eu fico honrado pela primeira edição, né, do nosso Conectados. Você está estreando o programa, né? Fico muito honrado com isso. E é um grande prazer poder falar desse trabalho, né, que é o Vida Plena, que graças a Deus ele tem transformado muitas vidas. Eu sou o Marcelo, pai de 3 filhas, sou empresário, né? Tenho uma empresa de marcenaria, atuo na igreja, sou cristão, obreiro na igreja, dou aula no seminário, né, no nosso IBA, e também sou diretor de evangelismo, que é o assunto principal aqui que nós vamos tratar, né? Onde nós temos esse trabalho que é a alavanca do trabalho de evangelismo, é o Vida Plena, né? Amém, maravilha, amém. Irmão Marcelo. Irmão Marcelo, mas para os nossos ouvintes, amigos, seguidores, para quem ainda não conhece o Vida Plena, irmão Marcelo, conte para nós o que é o Vida Plena. Pois é, o Vida Plena é um trabalho de evangelização, né? O principal alvo é alcançar as pessoas para Cristo. E ele é um trabalho fora das 4 paredes, né? Não é uma teologia, né, de sala, mas é um trabalho prático, né, aonde a gente aprende na rua fazendo, né, e ali aonde a gente vive experiência como você, né, tivemos experiência, então assim, é transformador, né? Então esse é o trabalho Vida Plena, né? O Vida Plena a gente pode definir então para os nossos amigos que estão nos ouvindo, que é de uma forma literal o ID, a qual nós cristãos fomos comissionados por parte de Deus. Exatamente. É um projeto de evangelização que tira a igreja das 4 paredes e leva a igreja para a rua e, além da rua, em qual outros lugares atua? Pois é, a igreja, o projeto Vida Plena tem atuado, né, nas casas, né, nós temos projeto nas casas, nos hospitais, asilos. E é um trabalho que ele abrange qualquer área onde há pessoas, ele pode alcançar. E aproveitando aqui, pastor Del Rian, essa deixa, eu já participei do Vida Plena em algumas cidades, foi maravilhoso. E há algum tempo nós conversamos sobre isso, né, irmão Marcelo? Que hoje existe, por parte de algumas pessoas, a gente não vai generalizar, é claro, né? Mas existe algumas pessoas que querem porque querem
o status, a posição de ser um pregador, de estar sobre uma plataforma, de estar ali segurando o microfone, e isso acaba gerando guerras, conflitos internos, enfim. E eu me lembro, irmão Marcelo, que nós estávamos conversando, acho que foi na nossa ida para Uberlândia, e que você deixou muito claro que... E por que eu estou pegando um gancho? Que ele falou sobre pregar em UPAs, hospitais e tal. Sim. Que quando você chega na recepção de uma UPA, de um atendimento de emergência, você tem ali 80, 90, em casos já teve situação de 100 pessoas, então você está diante de uma oportunidade para pregar para uma igreja cheia. Só que as pessoas não querem isso, as pessoas querem estar engravatados em cima de um altar, tentando se externar de forma bonita, né, dentro de recursos que a homilética traz, enfim. Enquanto nós temos ouvintes que estão sedentos da palavra de Deus e pessoas querem esse glamour que os púlpitos oferecem. Então, fala um pouco sobre isso para nós. Sim, é interessante, né, que isso aí que você viu quando você estava lá é o que Deus tem me mostrado com relação ao projeto, porque até então a minha visão com relação à igreja era a mesma dos outros, né? Porque eu imaginava que você crescer na presença de Deus seria você crescer em plataforma, aonde as pessoas vão ver o seu ministério desenvolver. Mas na rua é o contrário, porque aquelas pessoas que você encontra na rua, na UPA, que são 100 pessoas que você ministra, você nunca mais vai encontrar aquelas pessoas. Então elas não vão te promover, entende? Enquanto as pessoas da igreja te promovem, falam, não, é um bom pregador, vamos chamar ele para pregar em outro lugar. Daqui a pouco você alimenta o ego, né? O ego, o famoso tapinha nas costas. Então, assim, a rua não é um lugar de hipocrisia. Lá é a verdade que acontece. Porque quem está lá tá praticando, né? Não está só dizendo, né? Mandando os outros fazer, né? E encontramos com pessoas sedentas, né, irmão Marcelo? Então, assim, o irmão Marcelo vai falar, tá, queridos, de forma mais aprofundada, mas a metodologia que o Senhor deu a ele para se trabalhar é para alcançar vidas. Quando o Vida Plena ele vai para as ruas, a intenção, né, a gente faz a abordagem oferecendo oração, né, irmão Marcelo? E a gente percebe que as pessoas estão sedentas de Cristo, do verdadeiro Cristo. E aí, irmão Marcelo, fala um pouco mais sobre essa estratégia. Na verdade, nos conte, Marcelo, como que Deus te deu esse projeto? Sim. Welder, foi algo assim, né? Não sei se eu cheguei a te comentar, talvez nós falamos naquela viagem. Sim, falamos, mas aí os meus amigos, os nossos amigos precisam saber. Foi algo assim, de Deus mesmo, né? Porque quando você é chamado para algo, você sabe que existe algo, mas você não consegue ver aquilo, sabe? E você só consegue ver a partir do momento que, em algum momento na caminhada, que você olha para trás e vê aonde Deus te levou. É como Abraão. Deus chamou Abraão para uma terra, para uma cidade que ele não sabia aonde ele estava indo. Então eu me sentia dessa forma. Eu sabia que tinha um chamado, um ministério de evangelização, e eu tinha muita sede de querer fazer o trabalho, né? E pedi a Deus, eu falei, Senhor, me dá uma estratégia de trabalho. Eu fiz uma oração com propósito, me dá uma estratégia de trabalho. Eu pedi a Deus 3 coisas, uma estratégia, pessoas para trabalhar e uma van para mim poder conduzir essas pessoas no trabalho que eu queria fazer. Mas aí, nessa época, eu não era líder de departamento, isso eu ia fazer de uma maneira local, aonde eu congrego, né? E assim, aconteceu que, né? Eu pensei, Deus vai ter que dar estratégia, Deus vai ter que dar pessoas, e a van eu vou ter que comprar, porque Deus não vai mandar uma van dos céus para mim. E essa van, ele vai contar um pouco mais adiante, porque ele comprou ela sem dinheiro no bolso. Foi, mas exatamente. Comprou. É isso aí. Aconteceu que eu pensei, poxa, eu vou comprar a van, vou olhar nas minhas contas se eu tenho dinheiro para comprar. E na época que eu comprei a van, que eu fiz a oração para comprar a van, eu estava devendo no banco R$ 2.500. Ou seja, um saldo negativo. Mas como aqui estava borbulhando dentro de mim, eu falei assim, não, eu vou comprar essa van. E antes de um ano, Deus vai me dar condição de comprar essa van. E peguei
Comecei a juntar dinheiro. Com 3 meses, né, eu vou ser bem resumido, com 3 meses eu tinha 10 mil reais. E um pastor, né, me procurou e falou assim: mas eu estou sabendo que você está querendo comprar uma van, eu estou com uma van aqui para vender. Eu falei: pastor, não é agora, porque eu tenho pouco dinheiro, não tenho condição nenhuma. E ele insistiu, o que você tem? Eu falei: eu tenho 10 mil reais. Né? O que mais você tem? Eu tenho uma moto que eu trabalho com ela, mas o desejo era tanto, irmão. A moto que eu trabalhava com ela, que fazia parte do meu trabalho, eu estava disposto a dar ela para abrir mão de algo pessoal. E essa sede toda era para evangelizar? Para evangelizar. Disposto a entregar até a sua moto de trabalho. Moto de trabalho. Tem uma Pampa. E o pastor falou assim: não, eu pego a sua moto, pego a sua Pampa e você me dá dinheiro, vem cá. Eu falei assim: e o resto? Você passa no cartão de crédito? Eu falei: não posso passar mais de 30 mil reais no cartão de crédito. Não tem como, pastor. Não, irmão, aí por fim, ele me insistiu, eu fui lá na cidade, cheguei lá. Você foi ver a van, fui né? Ver a van. Inclusive, Pastor Celso, de Sete Lagoas, nós tivemos lá recente. O senhor faz parte dessa história, tá? Do Vida Plena, Pastor Celso. Talvez o irmão Marcelo tá ali, né? Não vou falar que é o Pastor Celso, não, mas eu falo, foi o Pastor Celso. Ele sabe disso, ele fez parte de tudo isso, rapaz. Então, o Pastor Celso, foi o financiador, o impulsionador desse projeto. Foi, de uma maneira milagrosa. Aí eu cheguei lá em Sete Lagoas, eu vi a van, rapaz, ele pegou... E foi pra ver, né? Era só ver. Ele pegou a chave da minha moto, tomou ela de mim, e falou assim: ó, toma a chave da van, vai embora. Né? Eu falei: mas como, pastor? E o resto? Não, depois nós vamos conversar. Irmão, e por fim, eu entrei na van e vim embora. No meio do caminho da viagem, eu olhei, eu caí em si. Eu falei: poxa, eu pedi a Deus uma van. Eu tô dentro de uma van que... Pronto. Eu falei assim: vamos deixar acontecer isso. E deixei, vim embora. E qual era a moto, Marcelo, você tinha passado para ele? Tava com uma Bros, 2 anos de uso. Uma Bros 160 na época. Aí, rapaz, cheguei em casa, eu pensei: poxa, minha cabeça borbulhando, porque como é que eu vou pagar isso? Aí eu fui no meu pai foi muito prestativo comigo. Seu pai, me peça um cartão de crédito seu, para me passar uma parte do dinheiro, que o meu não tem condição para dividir a dívida aí 18 vezes, o tanto que precisar, porque eu comprei essa van. Meu pai falou assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou te emprestar todo o dinheiro que você deve lá, você vai pagar à vista, e você vai me pagar do jeito que você quiser. Deus agiu, né? Olha pra você ver, as coisas começaram a caminhar e dar certo. A fluir, né? A fluir. E nisso, irmãos, pronto, resolvi essa primeira etapa. E assim, agora, para finalizar a questão da van, com um ano, irmãos, eu quitei meu pai tudo que eu devia, tá? Quero o restante do dinheiro. Comprei uma outra moto que você sabe qual que é. E é por isso, tá, irmãos? Eu perguntei para ele qual era a moto, porque eu já sei da história. E fiz questão, pastor Del Rian, de perguntar por quê. Parte do coração de Deus isso. Deus dá a condição dele fazer um compromisso e Deus cumpre o compromisso que ele tinha feito com o pastor Celso. Sim. E depois de um ano ele conseguiu pagar o pai dele de volta. Lembra que ele tinha vendido uma Bros? Uma Bros. Depois Deus deu para ele umas 600 cilindradas, uma Hornet. 600 cilindradas. Então é assim. Paixão de todos. É assim que Deus faz. É mesmo? Isso. Maravilha, né? Rapaz, uma Hornet lá, 600, né? Graças a Deus. Para quem é amante aí das duas rodas, né? A Hornet é um... E assim, é aqui, irmão, quando Deus pede, né? Quando Deus pede, irmão, não tenha medo, tá? Não tenha medo de investir no reino de Deus, porque Ele é fiel. E ele nos testa, né? Ele nos prova naquilo que a gente realmente, no desejo que há em nós, né? Ele põe tanto o querer e como o efetuar na vida da gente. Marcelo, e o Vida Plena, dessa forma organizada como ele já atua hoje, ele já nasceu assim, com essa célula organizada, com colete, com essa panfletagem tão bonita como a gente já vê aí? Ou esse embrião nem sempre foi tão bonito assim? Fala pra nós assim, porque hoje o Vida Plena é um projeto glorioso, né? A gente já vê aí, já tá ultrapassando as barreiras de Minas Gerais, que depois você vai falar dessas fronteiras quebradas, mas como foi que começou assim, lá no iniciozinho? Fala pra nós. Pois é, o negócio não foi assim, mil maravilhas no começo, não. Foi desafiador,
né? E muitas dificuldades, porque quando você inicia qualquer projeto, em qualquer área, uma empresa, tem os seus desafios, né? E o Vida Plena não foi diferente. Apesar que eu tinha muita confiança que até mesmo a Van, ela foi um sinal para mim de que Deus estava no negócio, né? Tudo isso que aconteceu com a Van foi um sinal de aprovação de Deus no projeto. Foi uma confirmação. Uma confirmação de Deus, né? E então, a partir dali, a Van, eu fui entender por que eu precisava da Van, porque até então eu não era líder de departamento de evangelismo no distrito. O que eu ia fazer com aquela Van? Não fazia sentido. Não fazia sentido. Por que eu queria uma Van? Por que eu precisava de uma Van? E só fez sentido no nosso primeiro projeto distrital de evangelismo, que eu fui ver o que aquela Van pôde fazer. Poderia hoje o trabalho de evangelismo existir sem ela? Não. Né? A Van foi essencial. Eu me lembro quando nós fomos em Uberlândia pela primeira vez. Eu fui até Belo Horizonte com o meu carro. Sim. O Miguel foi comigo, né? O meu filho. Na época ele estava com 8 anos. E acabou que nós até brincamos com ele, né, Marcelo? Que ele se tornou ali o mascote do Vida Plena. E aí nós nos encontramos em Belo Horizonte e pela madrugada nós fomos para Uberlândia. Era o quê? 12, 14 irmãos? Sim, Na van. Então, assim, a van, ela proporciona essa mobilidade, né? Sem dúvida alguma. E assim, é um carro que hoje eu tenho ele, né? Mas ele fica na garagem, ele só sai de lá pro projeto. Só pro evangelismo. Só pro projeto. Adesivado, né? Tá adesivado, tem tudo direitinho, Tá lá identificado. o nome Vida Plena. Vida Plena Que na maravilha, van. hein? Então, assim, é só pro projeto, não uso ela para nenhuma outra coisa, né? Então, fala para nós dessa questão de como foi esse projeto lá no início, relacionado a essa questão da humildade do projeto, os primeiros passos, né? Que hoje a gente vê essa organização, todo mundo com colete, aquela organização que vocês já fazem também nos hospitais. Como começou o embrião lá no começo, os primeiros passozinhos lá? Aquele trabalho de formiguinha quando você iniciou. Você iniciou com apoio, teve muita gente te ajudando com esse projeto. Fala para nós aí. Na verdade, o que acontece? Deus te prepara você antes daquilo existir, né? Então, você entende que você foi preparado para aquilo. Então, a questão, por exemplo, o trabalho de evangelismo do projeto Vida Plena tem vários lugares de trabalho, como nós dizemos, no hospital, na rua, né, que é o projeto de oração nas casas. Certo. E esse trabalho do hospital, vamos falar dele, nós começamos bem antes, eu e a minha esposa. Eu cheguei na minha esposa, né, por algumas dificuldades, às vezes eu encontrava de fazer um trabalho de evangelismo, eu falei para ela assim, vamos fazer o seguinte, vamos para o hospital, dar comida para o pessoal que está na espera, e vamos ali evangelizar ali na porta do hospital. Então, Vida Plena... Isso na cidade de Ibirité? Ibirité. Fala, Elton. Então, o Vida Plena, ele nasce muito antes de ser o Vida Plena. Muito antes de ser o Vida Plena. E você lembra mais ou menos o tempo, irmão Marcelo? Isso aí foi antes de 2015. Ou seja, nós estamos falando de algo de 12 anos atrás. O Vida Plena 11 anos atrás. O Vida Plena mesmo começou em 21, né? 2021, né? Foram 6 anos. Nós estávamos sendo treinados ali. Mas essa matriz já havia nascido no coração seu e de sua esposa com um trabalho do casal. Né? Ali certamente a gente conseguiu o apoio de alguns irmãos, né? Que começou a participar junto com a gente, criou aquele grupo. Aí veio a pandemia, né? Que paralisou tudo, né? 2019, 2018, né? Parece, 2019, veio a pandemia. E aí nós tivemos que parar do hospital, não podia mais fazer o trabalho no hospital. Aí nós encerramos e tivemos uma pauta. O trabalho da caixa de oração, já também, nessa época, 2015, antes, nós fomos levados para uma cidade para poder fazer um trabalho num salãozinho. E a nossa estratégia de trabalho ali foi o quê? Nós ir de casa em casa oferecendo oração para as pessoas. Sem a caixa, mas batendo de porta em porta, oferecendo a oração. E um trabalho que durante um ano
nós juntou mais de 30 pessoas lá no salão, através dessa oração. E o pessoal da cidade lá tornou tão conhecido da gente, porque toda semana a gente estava lá. E isso em Birité mesmo? Não, isso já era em Betim. Ah, em Betim. Em outra cidade. Uhum. Né? E a região metropolitana também, de Belo Horizonte. É o que chamamos do colar metropolitano, né? A grande BH. É. E ali é que as pessoas que moravam naquele bairro, todo mundo conhecia a gente, porque a minha rotina era, nós saía de casa no sábado, 7 horas da manhã, eu, a minha esposa, minhas 2 filhas, eu tenho uma filha especial, sim. né? Nós saía, levava ela, ia para lá, ficava lá até 10 horas da noite. Participar do culto, tomava banho lá e o dia inteiro passando na cara das pessoas. E as pessoas, todo mundo conhecia. A gente tava passando na rua, pastor, vai lá em casa hoje e ora lá para nós. Né? Foi um ano desse jeito. Aí eu vi o quanto era eficaz você estar ali na rua oferecendo oração para as pessoas, que eu nunca tinha visto milagres na minha vida. E nessa época eu vi muitos milagres acontecendo lá na rua. E eu falei assim, isso aqui é o lugar. Se teve também milagres, né, aqui na cidade de Ipatinga, quando o Vida Plena chegou até aqui. Sim. Então, até aqui nós vimos, irmão Marcelo, que o Vida Plena foi algo que Deus te deu. Sim. Ele inicia com você e sua esposa de um modo muito simples, muito singelo. O desejo de ganhar almas, o desejo de proclamar o reino, através de levar comida para pessoas que estão na espera de um atendimento médico. Nós sabemos hoje que o nosso sistema de atendimento, na grande maioria dos lugares, é complexo, se espera horas. Pessoas que estão ali, muitas das vezes, sem recurso financeiro, até mesmo de comprar uma comida. Pessoas que estão ali, que dependeram de uma ambulância para chegar, não sabe como vai retornar para casa. Então, Deus colocou no coração do irmão Marcelo, juntamente com a sua esposa, essa sensibilidade de atender. Feito isso, o Vida Plena existia sem ter o nome de Vida Plena. Sim. Né? Na sequência, Deus trouxe até você uma estratégia. Essa eu já participei e é maravilhosa, que é sair oferecendo oração. Você sai pelas ruas e simplesmente oferece oração. Porque seja qual for a crença da pessoa, seja qual for as suas ideias no que se diz respeito à religião, quando você oferece uma oração, a pessoa vai entender que é algo bom. Sim. Né? Então, conta para nós as primeiras experiências em relação a isso. Eu participei de uma em Brasília, que foi a primeira que eu participei, assim, eu vi algo diferente acontecendo que eu fiquei maravilhado, que foi aquela moça da janela, que no culto à noite, ela, pastor Del Rian, ela entregou a vida para Jesus, junto com a nora, né? E o filho. E me parece que ela foi batizada com o Espírito Santo naquele dia. Então, depois você vai contar mais sobre isso aí. Mas vamos lá. Fala para nós um pouquinho sobre essas primeiras experiências em oferecer oração. Pois é, falando do projeto Vida Plena, nossa primeira saída, vou citar elas, são diversas experiências. São diversas experiências que a gente tem. Porque a Bíblia fala que os sinais vão seguir os que creem. E segue mesmo, acontece. Né? Enquanto a igreja está em movimento, o Espírito age, né, na igreja. E nosso primeiro desafio foi, né, quando eu fui colocado dentro do departamento de evangelismo do distrito, da igreja, os jovens deveriam trabalhar junto com o evangelismo. O Alberto era o nosso líder de jovem, ainda. Então ele chegou em mim e falou, Marcelo, como é que vai ser a estratégia? Eles fizeram uma programação para nós ir para Araxá, 300 e poucos quilômetros, né, para de Belo Horizonte. Qual vai ser a nossa estratégia? Você tem algum método de trabalho? Eu falei assim, eu tenho, que eu já estava vivendo aquelas experiências que eu acabei de contar, né? Nós saímos e nisso, né, voltando um pouquinho, eu tinha comprado a caixa. Porque eu tive aqui em Ipatinga, no industrial, eu vi o pessoal fazendo evangelismo com a caixa. Uma caixa de som, né? Com microfone portátil. E quando eu vi aqui, eu falei, vai acrescentar. E comprei a caixa antes de entrar no departamento. Eu já tinha caixa. Olha pra você ver. É aquela caixa móvel, né? Que a caixa móvel. E a pessoa puxa ela. E lembrando, tá? Só para a van, a alimentação que se dava nas UPAs, a caixa, tudo adquirido com recurso próprio, né, irmão Marcelo? Próprio, sem ajuda e sem nada. Eu ia lá e comprava
né? E aquilo que precisasse eu estava disposto. Eu falei assim, ó, eu vou doar, Senhor, 100%. E o Senhor cuida do resto. E nisso o Alberto perguntou, como é que nós vamos fazer lá em Araxá? Aí eu falei assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair na rua oferecendo oração com a caixa. Mas como assim? Nós vamos sair com a caixa. Nós vamos chegar lá, nós vamos basear o nosso trabalho na oração. Nós vamos chegar lá de madrugada, 5 horas da manhã, vamos orar pela cidade, para Deus repreender os principados daquela cidade, abrir caminho para nós, e nós vamos sair oferecendo oração nas ruas. Beleza, bora. Aí enchemos a van aqui e fomos para Araxá. A igreja é pequena, né? Os irmãos conhecem. Pastor Tacílio. E assim, esperando que os irmãos de lá já nos recebessem, né? Uma turma boa para fazer parte do trabalho junto com a gente lá. Só que a gente chegamos lá, a igreja estava muito fria, não tinha ninguém da igreja lá para evangelizar conosco. Mas aí o que nós fizemos? Não, vamos seguir a trajetória. Fomos para uma praça, 5 horas da manhã, irmão, imagina. Que tanto crente numa praça, 14 pessoas, e começamos a orar na praça. E ali buscando a Deus, orando, buscando a Deus. E de repente apareceu um mendigo, um morador de rua. Eu tenho minhas dúvidas se aquele rapaz era morador de rua ou se era um anjo. Porque a situação, o que aconteceu com aquele rapaz mudou a história nossa. Foi o start de Deus no projeto Vida Plena. E bem como a confirmação de Deus de que estava no caminho certo. Era aquilo, a estratégia era essa. Que ele apareceu lá catando papelão, não tinha onde morar, tal. E de repente o pessoal, né, com sede de evangelizar, o que acontece? O pessoal vai lá nele, começa a evangelizar ele, e perguntou se ele queria receber Jesus. Ele aceitou ali na rua, e nós falamos que nós ia ter o culto na igreja à noite, se ele queria que nós buscássemos ele para participar do culto. Ele aceitou a ideia. E nisso nós fomos para a igreja, fizemos evangelismo. Os irmãos da igreja não participaram porque a igreja estava fria. A igreja estava num momento... Vivendo um momento difícil. Momento difícil, E chegou o culto à noite, né? E aí, Alberto, vamos lá buscar o rapaz? Será que ele vai estar lá? Vamos lá, nós marcou, vamos lá ver. Isso vocês tinham marcado de voltar até a praça para pegá-lo, né? Morador de rua. E nós fomos, chegamos na praça, e ele estava lá com a mochilinha dele, meio sem graça, de chinelo, com a roupa meio, né, suja. Ele tá assim, não, eu vou lá, mas desse jeito, na igreja. Não, nós levamos ele lá, demos uma roupa para ele, e ele ficou mais à vontade, e fomos para a igreja. E tivemos trabalho lá, o culto, né? Após o culto, fizemos um apelo, né? Quem aceita Jesus? O rapaz aceita Jesus na hora do apelo, né? Então, até aí, uma normalidade, né? Dentro da situação, tudo. E nós ia dormir na igreja, né? A turma ia dormir na igreja, e nós fomos com esse, não, fica com a gente aqui, dorme com a gente, vamos almoçar na casa do pastor. Não tinha onde dormir. Onde ir, né? Não tinha onde dormir. E ali, acabou que ele dormiu com a gente. No outro dia cedo, nós acordamos bem cedo, fomos para a igreja orar, né? Ia ter logo um estudo de manhã, até eu ia ministrar naquela manhã lá. E no meio da oração, os irmãos da igreja já tinham chegado. Isso já no domingo pela manhã, esse rapaz que vocês encontraram na praça, que era um mendigo, morador de... mas no fechar da história nós vamos entender que era, quem sabe, um anjo, pois né? No resumo da história. Ele passou a noite ali com vocês, na igreja, e agora domingo de manhã. Aí domingo de manhã, o que acontece? Nós estamos lá, tal, orando. Aí eu senti no coração de poder, né? Nós sentimos de poder chamar ele para frente e orar para ele, para que Deus pudesse renovar a vida dele, né? Dar um renovo para ele. Libertar ali, né? Libertar ali, aquilo ali. Ele veio e nós começamos a orar. E houve uma atmosfera muito forte ali. E o Senhor, o que ele fez? Encheu aquele rapaz do Espírito Santo. Imagina, o rapaz se converteu no sábado, de noite, no domingo, ele foi batizado com o Espírito Santo no culto na parte da manhã. E naquela igreja, como os irmãos ali, eram irmãos, né, que não eram batizados com o Espírito Santo. Aí eles levaram aquele choque e falaram assim, tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não tô sabendo, porque é como Jacó, né? Deus está nesse lugar e eu nem sequer estava percebendo. Os irmãos começaram a cair a ficha, né? E ali que teve que mover, e eu falei, poxa, o que nós podemos fazer agora?
E ele aceitou Jesus. Jesus aceitou ele. A única coisa que falta para você, meu jovem, é receber o nome dele na sua vida. Ele falou assim, eu quero receber o batismo hoje, eu quero receber o batismo da minha vida hoje. Eu falei com o pastor, e o pastor, agora é com o senhor. Aí o pastor, então nós vamos levar, nós interrompemos a escola, pomos a turma dentro da van e fomos à procura de um rio para batizar ele. Ali, irmãos, nós já começamos a viver um culto dentro da van. Nós começamos a viver um renovo ali dentro daquela van. Foi algo assim, renovador. A igreja acendeu, aquela chama que estava apagada, ela acendeu. Nós fomos ali cantando o hino da van, levando ele para batizar. O pastor Rogério estava no dia. Batizamos ele e voltamos já pro horário do culto à noite. E foi engraçado, Helder, que nós voltando, minha van, ela porta automática, você liga lá. Ela abre, tinha uma turma assim sentada, que eles estavam bebendo uma pinga, sentada assim no passeio, próximo, um quarteirão da igreja. E eu via de longe, assim, eu já combinei com o pessoal da van. Eu falei assim, ó, eu vou parar do lado daquele pessoal e vou abrir a porta. Eles vão levar um susto, vão querer correr, né? Imagina a van parando do nada do seu lado. Mas todo mundo grita assim, ó, Jesus te ama. O pessoal, beleza. Eu dei aquela brecada na van e parei do lado deles e abri a porta. Para eles levantou para correr. O pessoal gritou, Jesus te ama. E eles assim e tal. E nós fomos para a igreja. E nisso já tá no horário de começar o culto. O irmão falou assim, Marcelo, eu vou lá convidar aquele pessoal que tá lá para participar do culto, né? E beleza, eles foram, convidou e eles veio pro culto, você acredita? O pessoal que estava lá bebendo. Estava lá bebendo, vieram pro culto e ali à noite nós fizemos o trabalho, fizemos um apelo. 8 pessoas ou 7, mais ou menos, aceitaram Jesus, inclusive aqueles que estavam sentados lá na rua. Você acredita numa coisa dessa? Meu Deus, foi incrível, né? Então, assim, nós vivemos essa primeira experiência. Foi como que uma confirmação, né? Confirmação. Que Deus estava nesse negócio, né? E a maneira como Deus fez, né? E a questão da a cogitação, tá? A gente, logicamente, a questão a gente fala que ele parece ser um anjo de Deus, é porque o rapaz, nunca mais a gente encontrou ele. Isso em Araxá. O pastor voltou lá na praça, combinou com ele de poder ajudar e voltou lá, não achou ele mais. Não teve notícia dele. Nem ninguém em Araxá viu mais. E Araxá me parece, tá? Se não me falha a memória, que de uma ponta a outra é 13 quilômetros de extensão de cidade. Ou seja, uma cidade considerada pequena, né? Com todo respeito à cidade de Araxá. Inclusive, Araxá tem um docinho de amendoim que toda vez que eu vou em Uberlândia eu passo lá para comprar. Mas, enfim, é uma cidade que se você procurasse por uma pessoa, não seria impossível de achar. E esse rapaz especificamente não foi encontrado, né, irmão Marcelo? E lembra quando o irmão Marcelo disse que ele foi batizado com o Espírito Santo no altar? Chamou a atenção dos irmãos, porque irmãos que estavam ali, a igreja estava enfrentando um momento de dificuldade espiritual. Irmãos velhos na fé não eram batizados. Não eram batizados, aí olha e fala assim, ué, o rapaz chegou agora. E sabe o que aconteceu? Aceitou hoje, né? E já é batizado. Não, eu não contei, no domingo à noite, Deus encheu toda a igreja. Isso, foram batizados com o Espírito Santo. É como que aquilo ali moveu a fé, né? Isso, então assim, é por isso que eu acredito, irmão Marcelo, eu não estava presente. Na verdade, quando eu fiquei sabendo do ocorrido, foi o que me motivou. E as coisas aconteceram assim tão... É tão interessante, né? Porque você não era o diretor de evangelismo, o irmão Alberto, não era diretor do departamento de jovens e eu não era diretor do departamento de homens. Foi tudo na mesma época. Aí quando chegou ao meu conhecimento esse fato, eu falei, não, os homens precisam participar disso. A gente quer estar junto. Isso não pode se limitar ao departamento de evangelismo e aos jovens. Aí eu te procurei, né, Marcelo? Foi. Não, eu quero estar dentro. E quando eu fiquei sabendo da história, eu falei, não, gente, isso é um anjo de Deus. É só você sair um pouco desse mundo físico e entender o seguinte, Deus deu um projeto. O projeto nasce de forma muito humilde e simples. Um irmão com saldo negativo na conta de R$ 2.500 precisava de uma van. A van vale o quê? Uns 80 mil? 80 mil. Então, nós estamos falando de um saldo negativo aí de 77.500, certo? 82.500, né?
Era 80 da van, mas os 2.500 que eu tava a menos ainda. É, que tava a menos. Então, Deus dá a condição dele ter o que ele precisava, a ferramenta. A van é uma ferramenta do Vida Plena. Agora, direciona ele a uma igreja que naquele tempo... Nós voltamos em Araxá depois, a igreja estava muito melhor, né? Sim, Graças sim. a Deus nós estivemos lá. Inclusive juntos, né? Foi. E direciona a equipe para uma igreja que estava enfrentando um momento difícil e simplesmente leva um mendigo para a igreja. O mendigo recebe o batismo com o Espírito Santo. Batiza nas águas. Batiza nas águas. No culto seguinte, que é o culto de domingo à noite, os irmãos são batizados com o Espírito Santo e simplesmente na segunda-feira o homem some. Desaparece. É. E aqui, quando nós estávamos vindo embora, que é uma viagem de retorno depois de 10 horas, depois dessa rotina toda, a gente vindo embora para casa, a gente no meio do caminho, os irmãos lá mandando mensagem para a gente que eles estavam ainda cultuando a Deus. 11 horas, 10 horas da noite, meia-noite, eles estavam ainda cultuando a Deus por causa do renovo que eles estavam vivendo. Então, assim, isso para nós foi algo assim, acendeu a chama. Foi vida plena, né? Você falou algo interessante. É porque o nome... Talvez, a pergunta que talvez você fale, por que vida plena? Né? Então eu vou fazer uma mas no roteiro tinha essa pergunta, o porquê vida plena? Pois é, para mim o projeto Vida Plena, a palavra Vida Plena é uma palavra bonita, foi por causa disso que eu coloquei o nome Vida Plena. Só que no caminho eu fui entender por que vida plena, e eu entendi o porquê vida plena. Porque, na verdade, quem recebe a plenitude de vida é quem participa. Quem está no projeto recebe a plenitude. Porque Jesus, ele nos deu ele nos mostra o caminho da plenitude. Eu acho que todos nós aqui já fizemos algo bom para alguém, né? Sim. Você lembra aquela vez? Lembra? Vai aí na mente você que nos ouve. Aquela vez que você fez algo bom para uma pessoa no sinal. Como é que você sentiu quando você fez isso? Pleno, completo, alegre, feliz. Não é? A sensação é melhor para quem está fazendo, talvez, do que para quem recebe o que é feito. Exatamente, é o que nós sentimos em todo momento que nós estamos no hospital oferecendo algo. É muito simples, é uma bandejinha de alimento. É muito simples, muito barato, né? Mas o que isso representa para aquela pessoa que está recebendo, e para nós que estamos dando, é gigante. É muito mais do que dinheiro, é muito mais do que status, é muito transcende ali o valor material, né? Transcende o valor. Porque, é igual você falou no hospital, às vezes, tem pessoas lá, diversas, tá? Diversas pessoas. Que ela, tipo assim, o filho passou mal. Aí a mãe pega o filho, pede o vizinho para poder levar para o hospital, não tem dinheiro para ir. O vizinho leva, o vizinho não vai ficar lá. O vizinho vai embora. Aquela pessoa não tem dinheiro para voltar para casa, muito menos para comer. Para fazer um lanche lá, né? Então, às vezes, de 8 horas da manhã, nós chegamos lá 8 horas da noite. As pessoas estão lá no hospital, falam assim, eu tô aqui desde cedo, não tenho R$1 e não comi nada até agora. Pois é. O que aquilo não representa para aquela pessoa? Sabe? Muita coisa. A pessoa chega com gratidão, com o coração partido. Ele olha pra gente, ele fala assim, como as pessoas, quando nós vamos oferecer, as pessoas ficam constrangidas de pegar porque elas acham que a gente vai cobrar depois. E isso também, Marcelo, é evangelho. Eu já vi até algumas pessoas que muitas vezes não concordam com a metodologia de evangelho que envolve alimentação, mas esquecem a base bíblica para isso, porque quando a gente vai ver Jesus Cristo na sua metodologia, ele distribuía alimento, né? Sim. As multidões que o seguiam, alguns queriam o milagre, né? Outros queriam também o alimento, e ele não poderia despedir a multidão vazia. Então, quando você dá ali alimento às pessoas, você está nutrindo também uma necessidade, que é a necessidade física, né? E então o Vida Plena, quando ele faz isso, ele está sendo bíblico. Você não vai ser pleno se você não aprender a repartir o que você tem com os outros. E está sendo bíblico, né? É bíblico, porque Jesus não distribuía ali o pão e o peixe, né? O alimento. Ele não só distribuía, como multiplicava. Se o que eu tenho em mãos é pouco, eu vou fazer dar mais. Ele disse, né? Tive fome e me deste de comer. Exatamente.
Em que momento nós fazemos isso para as pessoas, né? Então, assim, é a parte... Isso aí, irmãos, é algo que a igreja hoje, ela perdeu essa essência. Nós somos muito egoístas. Nós vivemos mais debaixo de uma religiosidade como eles na época viveram. E Jesus desprezou aquela religiosidade da época porque eles desprezavam os pobres, os órfãos, as viúvas. E foi o que Jesus falou assim, ó, se vocês não exceder as obras dos fariseus, ou seja, cumprir os mandamentos e amar o próximo como a si mesmo, né? O mandamento, na verdade, é até maior, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos amou de que ponto? De dar a sua própria vida por nós. Se entregar, né? Então, assim, é desafiador, tá? Porque os desafios, eles estão tanto nas pessoas que a gente tem que convencer as pessoas que estão ao nosso redor que este é o caminho, ou seja, eu estou falando dos cristãos, que é um dos maiores desafios que nós temos no nosso projeto, é mostrar para a igreja hoje essa visão que o Senhor nos deixou na palavra dele, né? Porque eu, até então, como eu disse, Deus precisou tirar eu de onde eu estava e me levar para um outro lugar para me conseguir enxergar o que eu enxergo hoje. Até porque foi algo que o Vida Plena enfrentou no início e, na verdade, de uma certa forma, enfrenta um pouco até hoje, né, irmão Marcelo? Que devido à metodologia de alcançar vidas, tivemos, né, o Vida Plena teve dificuldade de aceitação por parte de algumas pessoas, né, pessoas que julgam que não acham bom você oferecer comida porque o evangelho de Cristo não é assim. A pessoa vai te aceitar pela comida, não aceita o Cristo. Sim. Então, o projeto em si enfrentou essas barreiras e ainda enfrenta, né, lamentavelmente. Sim. Mas nós temos visto na prática que é uma metodologia que é vinda dos céus. Isso seria mais ou menos, Helder, como se a gente não pudesse também orar por o enfermo, porque o enfermo não aceitaria a Jesus. Se tivesse são, sim, ou se, por exemplo, quando for curado, não vai aceitar obrigatoriamente. Ele, ao receber a cura, nem sempre vai aceitar a Jesus. Isso nem sempre é uma condicionante. Sim. A gente ora porque a gente ora, mas nem sempre o fato de ele ser curado significa que ele vai aceitar. Ele vai aceitar ou não. Né? Então, a gente precisa pregar. Jesus, ele mostrava, e os apóstolos, várias estratégias para se evangelizar. Então, eu entendo que o evangelho ele precisa ser pregado, porque se ele não for pregado, as pedras vão clamar. Então, Deus vai usar multiformas, né? Hoje a gente vê muita crítica às várias formas de evangelismo. Porque eu não concordo com os grupos familiares, né? Com os pequenos grupos, que algumas igrejas chamam de células, né? E que são esses grupos familiares. Hoje a gente vê que o que mais cresce as igrejas são os grupos familiares, né? Até a década de 80, 90. Aqui, ó, nós temos o nosso livreto de grupo familiar aqui, ó. Pois é. Vida Plena, ó. Pois é, o Marcelo, você também poderia falar sobre isso. O Vida Plena também tem atuado com o trabalho nos lares? Vocês também já têm feito essa frente de organização de grupos familiares, fazendo esses trabalhos nas casas, através de pequenos grupos? Fala um pouco para nós também dessa atuação. Sim. Inclusive que nós temos um livreto de 7 lições na casa, né? É como se fosse o Em Busca da Verdade? Um mini Em Busca da Verdade? Não é muito o Busca da Verdade, não. Porque o Busca da Verdade, ele é mais um discipulado. Mais longo, né? Fala sobre todos os assuntos da Bíblia, resumidamente. Bem mais denso, né? Aqui não, aqui é um projeto que fala do Evangelho. Certo. Porque eu acredito que para você evangelizar uma pessoa que não conhece a Bíblia, você tem que pregar Jesus e ele crucificado, que é arrependimento, certo, né? E mudança de vida, né? Então, o Evangelho da cruz. 7 lições? 7 lições de Jesus na minha casa. Fala para nós a primeira lição. Abre aí, me mostra aí. Mostra para nós esse livrito. Aqui a primeira lição, ela começa com Jesus na casa de Cornélio, né? Então, como que você faz? Bem resumida, você chega na casa de uma pessoa e apresenta para ela
essa primeira lição. Se você cita o texto onde Jesus entrou na casa de Cornélio, né? Cornélio era um homem religioso, né? Temente a Deus. Ou seja, você leva a pessoa e fala assim, aqui, ó, eu estou aqui na sua casa, né? Sei que você teme a Deus porque você nos aceitou, mas Cornélio, o anjo falou para ele assim, ó, te falta algo. Vai em tal lugar que alguém vai te ensinar o que te falta. Ou seja, já parte do princípio de trazer para a pessoa ali uma realidade que ela está vivendo. Não, Jesus dentro da sua casa, pelo fato de você nos aceitar, mas aqui falta algo. E eu estou aqui por causa disso. Não pondo em dúvida a fé da pessoa, né? Trazendo esse crédito à fé que a pessoa tem, mas mostrando a necessidade que ela tem do verdadeiro encontro. Aí você pega e fala com a pessoa assim, ó, eu estou aqui como essa pessoa, como o Pedro, para te dar você aquilo que te falta. Certo. Agora, vamos fazer um desafio. Se você aceitar 7 lições aqui na sua casa, né? Deus ele vai te dar a você aquilo que Cornélio recebeu de Pedro. Você quer aceitar o desafio? A pessoa aceitou, então você vai fazer como Cornélio. O que Cornélio fez? Convidou os familiares, convidou os amigos para fazer parte da reunião quando Pedro chegasse. Então você convida a sua família, as pessoas, para a semana que vem nós estamos aqui iniciando. Então esse projeto aqui são 7 lições aonde você vai conduzir a pessoa a tomar uma decisão. Porque nós trocamos os nossos, em vez de fazer um trabalho na casa, a gente trocamos para o culto na casa. Isso aqui não é um culto, é uma reunião, onde tem uma dinâmica, né? Mostra tudo aqui. É algo bem mais informal. E aquele trabalho curto, né? Para não ficar enfadonho, né? Sim. Que você tem que ser prático. Você envolve com as pessoas, falam. E no final você conduz a pessoa a tomar uma decisão. Porque Jesus ele ensinou você a entrar e a sair. E entra aquele modelo bíblico que aí alguns irmãos vão criticar, mas que volta para ser bíblico, que a igreja primitiva crescia na comunhão e no partido. Do pão. Aí no final tem que ter um pãozinho de queijo com café. Sempre tem. Não tem. Então não tem jeito, porque não crescia na comunhão e no partido do pão. Então no final vai ter que ter, né, uma segunda parte. Nós né? estamos trabalhando grupos familiares na nossa igreja local, Clube Novo Tempo, e o critério, né, é não ser uma obrigação de se ter, até mesmo porque a gente vai em lares que a gente sabe que a condição financeira familiar ali não está favorável para oferecer um banquete, mas não tem jeito, pelo menos um pãozinho, um cafezinho, alguma coisa sai. Fiquei sabendo que de vez em quando rola uma pizza, um salgadinho, alguma coisa tem. Nós conversávamos, eu até estava conversando com o Marcelo, esses dias a gente conversando sobre essa questão do folheto, né, da panfletagem. Hoje, com a era digital e também as pessoas muito devido ao capitalismo, todo mundo muito ocupado, trabalhando, ninguém quase hoje não fica mais numa porta, né, para receber um folheto, ou muitas vezes até não estão lendo mais a literatura comum. Não lê mais. Né? Então, o Marcelo até explicando, você muitas vezes passa uma tarde panfletando, as pessoas nem lê, alguns jogam aquela literatura fora. Quando você chega na casa de alguém para fazer um grupo familiar, um culto no lar, é aquela história bíblica, né? Que André achou Pedro e Pedro achou Tiago, e Tiago achou João, né? Então, quando você vai para essa questão do grupo familiar, esse tem sido uma estratégia bíblica. O grande segredo. A igreja evangélica, eu sei que não quero aqui trazer o mérito de que igreja é certa ou deixa de ser, mas no último século a igreja que mais cresceu no mundo foi a igreja da Coreia, do reverendo David Young Poyuchu, e a igreja que trabalha com as famosas células, né? Que a gente até não concorda com essa questão dessa nomenclatura, mas que podemos falar de pequenos grupos familiares, culto familiar, grupo apostólico, que o que é isso? Nada mais é do que um culto na casa, em que uma pessoa, seja ali um líder de departamento, o Marcelo pode falar mais do que melhor explicar através da perspectiva do Vida Plena aí,
porque ele já tem feito, que é isso que a gente quer fazer, quer extrair do Marcelo essa visão. Mas o que acontece? A questão da célula, esse preconceito, é porque, na verdade, essas pessoas que fazem o trabalho de célula, eles não criaram isso. Isso vem da Bíblia. Eles não foram os primeiros. Quem foi o primeiro foi Jesus. Já. Então, por que não fazer, né? Então, a questão de nome, célula, grupo apostólico, seja o que for, vai ser o mesmo trabalho. É o trabalho na casa, né? Não vai fazer sentido Não vai fazer ficar discutindo a nomenclatura. O que faz sentido é o resultado do trabalho desenvolvido. Isso. E uma coisa importante que nós precisamos aprender, as pessoas que nos ouvem, que têm, né, esse interesse pelo evangelismo, é que nós precisamos saber o momento em que você entra dentro de uma casa e o momento que você sai também. Porque o trabalho precisa ser com objetivo. Porque às vezes você entra dentro do lar, você fica insistindo com a família anos e anos e você poderia estar investindo em outras famílias também. Porque Jesus ensinou isso. Só entra na casa, se você for recebido, a paz vai ficar. Se não, sacode a poeira e vai embora. E sai, né? E esse projeto, ele te mostra o ponto de que você vai sair. Sabe? O momento de sair e partir para casa vizinha. E vai semeando. Não estou dizendo que você abandona que a pessoa fica com contato dela, e vez quando você liga, né? Uma hora que a semente pode germinar. Mas você, quanto mais semente você ir plantando, ou seja, mais casa você dá estudo durante o ano, a possibilidade de você ter resultado fruto, né? Durante todo o ano é maior. E você já viu que as pessoas ficam o ano todo dentro de uma casa, num lugar só, né? Erramos, né? Nós erramos aí. Então, assim, aqui fala sobre isso, né? Os 4 processos da semeadura, que é a palavra do semeador. Então esse livro aí é um tesourinho. Já tem ele editado aí para distribuir aí? Tem aqui. E quanto é que tá o custo desse livrinho aí? Eu tô passando pelo custo. Pelo preço de custo. O preço de custo. Eu tenho lá mais de 300 livros lá. Já então, aí os pastores ou irmãos que quiserem adquirir, já pode fazer contato. Vai estar passando aqui o seu contato com suas redes sociais do Projeto Vida Plena, seu telefone também, com seu WhatsApp, tá? E para que as pessoas possam fazer contato com você, buscando... Normalmente, igual eu fiz lá no Novo Templo, eu pego uma escola dominical, faço a explicação do projeto da igreja. A igreja trabalha toda junto, divide o grupo da igreja, todo mundo trabalhando junto. Aqui em Minas Gerais, já algumas igrejas, eu sei, depois você vai falar de outros estados, quando a gente falar dos avanços, mas aqui em Minas Gerais já tem várias cidades que já adotaram o Vida Plena, né, como projeto de evangelismo, e que você já tem levado esses seminários passando essa visão, tanto dos evangelismos na rua, nos hospitais e também agora essa questão dos grupos familiares, não é isso? Nós temos frutos, né? As igrejas que os pastores, né, abraçaram a causa já estão batizando pessoas através do projeto. Até mesmo aqui nós temos essa aqui é a segunda edição. Aqui você tem aqui testemunho, né? Pastor Rodrigo, lá do Industrial, ele falando que pessoas foram batizadas lá na igreja. Aí é do Rodrigo, obreiro do pastor João Rodrigues. Não, o Rodrigo, na verdade, é o pastor João Rodrigues. João Rodrigues, o pastor João Rodrigues do Industrial. De Santana do Paraíso, né? Isso, pastor João. Ele já testemunhando almas batizadas através do processo de culto nos lares. Na verdade, a gente tem que explicar melhor, porque não é culto nos lares. Porque o culto no lar é a gente fazer um culto como a gente faz na igreja. Aí segue aquela liturgia, né? A liturgia de um culto comum. Essa questão de um grupo familiar é diferente, né? Tem uma metodologia voltada para o evangelismo. Cada lição tem uma dinâmica. Eu coloquei aqui um exemplo dinâmico, que quebra de gelo, sabe? O quebra-gelo. É gostoso, é um trabalho para jovem, para criança, para todo tipo de público, né? É um trabalho maravilhoso. Eu trabalho com essa visão com a minha esposa e com os irmãos, e eu queria te perguntar, então quer dizer que você está disposto, o projeto Vida Plena, e você como evangelista aqui distrital, está à disposição de qualquer pastor que quiser fazer contato contigo, para ir lá na igreja dele, levar um seminário, um estudo bíblico, para treinar o pessoal. Para ficar mais fácil das pessoas
aplicar, né? Porque até uma questão, Marcelo, que nós, ministros, temos até, às vezes, a gente cobra até vem uma cobrança sobre você, seja da minha parte ou de outros pastores, porque com o Marcelo, o departamento de evangelismo não visita as nossas igrejas, ou até as nossas menores igrejas. Em mim mesmo já teve essa dúvida, né? Sim. A gente que está numa igreja, às vezes... menor e mais afastada, geograficamente. Falando, isso. Mas depois até que chegou a informação para mim que a questão é que o departamento está à disposição, inclusive com os recursos liberados, mas que não é o departamento que se oferece, né? O pastor local. O pastor local é quem faz a solicitação ao departamento. Aí eu queria que você explicasse melhor. Tratando do ministério da igreja, graças a Deus, né, nós temos uma diretoria aí que tem nos abençoado e patrocinado todos os custos. Certo. Uma diretoria que tem apoiado não trabalho, só o Vida Plena, mas os demais departamentos. Né? Isso é bom a gente ter isso em relevância. Então, assim, quando eu vou para uma cidadezinha, assim, né, nós já visitamos quase todas as cidades, Montes Claros. Cidadezinha de 430 mil habitantes em Montes Claros. Juiz de Fora, 600 mil. Cidadezinhas pequenas. Uberlândia. Tá bom, teve em Timóteo. Então, assim, o distrito, ele custia todo a gasolina, se precisar de hospedagem, despesa, até mesmo a gente está disposto ao quê? O pastor não tem como fazer um almoço para o pessoal, o distrito manda dinheiro para o pastor conseguir receber as pessoas. Eu soube que se o pastor, a igreja local não tiver condição, vocês vão e até vão para restaurante à parte, né? Sim. E custeia desde a deslocamento, a alimentação, sem a igreja local ter que ter essa despesa. Né? Então... Fica aí um recado. Só não recebe se não quiser, né, Marcelo? Se não quiser. Tá? Fica um recado para todos os nossos pastores que podem chamar, podem receber. Não deixe que a dificuldade ou a limitação financeira, que a gente sabe que é uma realidade nossa, né? Não vamos reclamar mais, né, Helder? De forma alguma. Que não é o Marcelo que não vai, que não é o departamento, né? Ele tá aí, ó. Se tem alguém que gosta de andar... Existe só uma exigência, né? Para que todos saibam, né? É que a gente não chega lá e faz as coisas acontecer. Quem faz acontecer é a igreja local. Então, se esse desejo não começar de dentro da liderança, então não adianta difícil. A gente chegar na igreja, fazer todo o movimento e eles não dar continuidade, né? Aí eles estão sendo covardes com a gente, que faz a gente sacrificar, porque é um sacrifício, né? Para todos que envolvem no trabalho, é um grande movimento, é meses preparando tudo para poder sair e fazer aquele trabalho. É um sacrifício, eu me lembro que nós interessante isso. Comentamos num outro programa, onde o convidado foi o pastor Milton José, o nosso presidente distrital, e eu cheguei a comentar sobre isso assim bem rapidamente. A nossa ida, em uma das nossas idas em Uberlândia, né, nós fomos lá junto, acho que umas 4 vezes. Em uma dessas idas, nós ficamos o final de semana inteiro entre Araxá, Uberlândia, voltando. Em um né? Foi exatamente nesse final de semana. Eu tinha levado apenas 2 calças para mim poder usar. Um final de semana só, uma das calças rasgou e eu tive que ficar só com a calça. Não tomamos banho porque terminou uma vigília de jovens na igreja do pastor Rogério já quase 1h da manhã, e no dia seguinte a gente precisava estar em Araxá, no pastor Atacílio. Pegamos o carro ali de madrugada e fomos. Chegamos na casa do irmão Elias, o cansaço era tanto, nem banho a gente quis tomar, já caímos no colchão. Só que assim, o dia já estava clareando, 8 horas tinha que estar na igreja de novo. Terminou o culto, nós tínhamos que passar não me lembro o lugar, para pegar o irmão pastor Eloísio, que tinha ficado para pregar. Então, assim,
E aí, nesse dia, chegamos em Belo Horizonte já de tardezinha, eu precisava vir para Timóteo, era mais 200 quilômetros, e nisso a gente estava fora de casa desde a sexta-feira, para segunda-feira de manhã trabalhar, irmão Marcelo, eu me lembro que também tinha que trabalhar, Sim. então é isso, é sacrificante, você fica à noite sem dormir, você não se alimenta direito, porque é naquela correria, né, calça que rasga, você viaja de madrugada, chega de manhã cedo, você tem que trabalhar, e por aí vai. São pessoas que todos, os que não são empregados, assim, funcionários, são empreendedores, né? Que deixam ali suas ocupações para se deslocar, para ajudar essas igrejas, né? Não quer dizer que a gente não tem ali a responsabilidade ou compromisso de bater um ponto 7 horas da manhã, Sim. mas assim, a responsabilidade do empreendedor excede em muito essas Muito questões de mais, bater é verdade, ponto ali. né? O que vocês levam, então, Marcelo, nessas igrejas, o Vida Plena o Vida Plena como projeto, e você, aqui eu já coloco a sua função como líder do departamento de evangelismo, é uma visão, né? Para deixar ali para a igreja local, para Sim. que dali em diante Dê o pastor com a continuidade. igreja dê continuidade. Na verdade, a gente dá um start na igreja, né? Certo. A gente traz um start. Por exemplo, a questão de Brasília, que é o presidente lá do distrito de Brasília, que é o pastor Lindomar. Certo. Fizemos contato e falou, Marcelo, nós estamos parados aqui em Brasília, né? Vamos ver se você consegue vir aqui e nos ajudar a dar esse start. E a gente estivemos lá, né, Helder? Tivemos. Em Brasília, fizemos o trabalho com a igreja sede, ele juntou todas as igrejas lá para fazer o trabalho, aprenderam a fazer o trabalho, compraram a caixa, e hoje eles estão lá com colete, Eu acompanho porque eu estou no grupo e eu vejo sempre o trabalho que eles fazem em Brasília. Ali vocês estiveram em Brasília fazendo... Fez uma implantação. Mostra o colete pra nós aí, Marcelo, o colete do Vida Plena aí pra gente ver. Depois vocês vão ver as fotos aqui, ó, a foto deles em Brasília, e o Marcelo vai falar também do avanço do Vida Plena, Brasil afora. Ele agora tá falando em Brasília. Posso orar por você. Fala mais aí de Brasília e fala de outros lugares do Brasil onde o Vida Plena já tá chegando. Outros locais onde... Nós estamos se aproximando do fim, né? Final. Já, infelizmente, Tudo o tempo é curto, mas você vai voltar mais, tá, Marcelo? Hoje é o primeiro de muitos, tá? Pois é. No seu retorno, irmão Marcelo, tá, pastor Del Rian, nós queremos ouvir mais sobre o Marcelo. O irmão Marcelo tem uma história de vida maravilhosa. O irmão Marcelo, ele vem de um seio familiar um pouco complexo, né, irmão Marcelo? Foi desafiador. Não teve grandes oportunidades de estudo, mas hoje está aí, ó, um empresário, servo de Deus, liderança na igreja. Sim. Então, no próximo programa, a gente quer ouvir a história do Marcelo. Vai voltar, Marcelo? Rapaz. Amém. Vai ser sempre uma honra. E o Vida Plena vai ter sempre muito testemunho e muito fruto, né? Acabou que assim, a gente é tanta coisa, né? Sim. Mas é maravilhoso. É participar para poder sentir, né? Aqui, pensando aqui, conta pra nós de tudo que você já viveu com Vida Plena. O que foi mais impactante? Uma experiência, um milagre, algo assim que você falou assim, poxa vida, isso me dá certeza de que eu tô no caminho certo. Pois é tanta coisa. É tanta coisa, né? Eu, por exemplo, particularmente, tenho 26 anos, tô na igreja. Eu nunca na minha vida eu tinha visto um milagre de uma maneira instantânea. Eu já vi milagre de uma maneira progressiva. Uma pessoa assim, eu tô enfermo, foi no médico, o médico mostrou que a pessoa foi curada. Então, assim, não foi na hora ali que você viu acontecendo. Dentro do projeto eu vi isso com os meus olhos. Glória a Deus. Conta pra nós como foi. Né? A irmã Vilma, né? Todo mundo conhece. A esposa do pastor Abraão, né? Ela tinha um problema seríssimo de coluna. E pastor Abraão aqui de Coronel Fabriciano. Então ela foi curada de uma maneira instantânea ali, né? Ela estava com a gente evangelizando, ela não podia sentar assim. Então, nesse dia eu estava com vocês também. Então foi algo assim, a perna dela era mais curta, voltou ao normal, foi algo... E nesse dia o trabalho começou de forma muito desafiadora, que em uma das primeiras casas que nós paramos, tinha uma mulher endemoniada, nós tivemos que entrar para orar por essa mulher, e assim, aquele dia começou de forma bem intensa, né, mas sempre existe algo. Mas vamos falar aí, nós estamos em Patinga, vou falar de Patinga então, para não, né, para onde aconteceu aqui. Nós foi o segundo trabalho depois de Araxá, nós viemos aqui em Patinga, e nós saímos com esse trabalho de poder orar para as pessoas nas casas. E nós estávamos numa praça, né? O irmão Alex estava com o microfone ali, ele começou a orar na praça.
Patinga muito morro, né? E tinha umas casas no alto, assim, quase 2 quarteirão. E ele começou a orar da seguinte forma, ele falou assim, ó, você que quer largar a sua família, não faça isso, não faça isso. E as pessoas ouvem de longe o som da caixa. E ele começou a dizer assim, ó, ei, você que quer tirar a sua vida, não faça isso. O Senhor manda dizer, não faça isso. E eu vi uma mulher aparecendo na varanda da casa dela, lá no altão, no morro. E ela levantou as 2 mãos para cima, em nossa direção. E eu até gravei, eu tenho esse vídeo aqui gravado. E eu chamei os irmãos, tá na praça, falei assim, vamos orar para aquela mulher. E nós levantamos a mão e ele continuou falando, não faça isso, não faça isso, nós orando. E a minha filha, mais uma irmã, falou assim, pai, eu posso ir lá orar com ela? Eu falei, vai, pode ir. Elas deram a volta e tal, foi. Com alguns minutos, eles me ligam. Liga pra gente e fala assim, vem aqui agora. Porque essa mulher estava para acabar de tirar a vida dela aqui. E ela ouviu falando isso, não faça isso. Olha pra você ver. A igreja na hora certa, no lugar certo, né? Isso, irmão, não é a primeira vez. Nós já tivemos outras histórias, várias histórias de pessoas que queriam tirar a vida e quando eles ouviram, você que precisa de uma oração, saia para fora, as pessoas saíam para fora. E nós chegamos lá, realmente, a mulher tinha acabado de perder o filho, ela estava em uma depressão profunda e ela estava planejando tirar a vida ali naquele lugar. E ela ouviu na cozinha dela ali, falando assim, não faça isso. E ela saiu para a janela, né? Então a igreja está representando, né, Jesus. A igreja dá continuidade, né? Certo. Aquilo que Jesus começou, né? Salvando essas pessoas, né? Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Esse é o nosso dever, né? Nós fomos delegados a isso, Sim. de proclamar as boas novas do reino, de proclamar Cristo, um Cristo crucificado, Sim. porque sabemos que evangelho é renúncia, mas um Cristo ressuscitado e glorificado. Pois é, só para finalizar a minha fala aqui, você falou de algo interessante, a mensagem da cruz. A Bíblia fala que alguns negam ela. E qual que é a mensagem da cruz? Qual que é a mensagem que a cruz passa para nós? Jesus, quando ele morreu na cruz, o sacrifício dele foi em favor dele mesmo e em favor de outros. De nós. Então, quando ele fala assim, cada um pega a sua cruz e siga-me, ele nos manda sacrificar nossa própria vida na cruz. Em favor de outros. Em favor de outros, né? Amém. Porque tudo que você faz em favor de outros, você está simplesmente cumprindo o que Jesus ensinou. Glória a Deus. E se você faz algo em favor de si mesmo, não é a oferta da cruz, né? Amém. Irmão Marcelo, seria uma honra ficar aqui contigo. Tem muito assunto. Muito mais tempo. Os assuntos são muito diversos, né? Um bate-papo muito gostoso, mas nós vamos remarcar um outro dia para você vir para a gente estar tratando muitos outros assuntos. Eu queria que você fizesse só esse bate-pronto dos avanços do Vida Plena, que já vai aí ultrapassando as fronteiras de Minas Gerais para outros estados e falasse sobre Brasília. Você citou lá com o pastor Lindomar. Eu soube que vocês estiveram em São Paulo. São Paulo. Foi com o pastor Roberto Reis? Foi com o pastor Lucas. Pastor Lucas? Então fala para mim direitinho, como foi lá em São Paulo? Nossa, São Paulo foi algo extraordinário. Fala assim, rapidão. Não, foi São Paulo, nós vivemos um avivamento no meio da rua. Um avivamento, assim, pessoas que estavam lá, que nos recebiam na rua, nas casas, você via as pessoas sendo cheias do Espírito Santo no meio da rua. Foi algo assim, irmãos, as pessoas que foram, elas voltaram de lá assim, impactadas. Não tem como descrever. Não tem como descrever. Então, assim, a minha oração... Vocês foram na van? Não fomos na van. Essa van tem cortado o trecho, hein? Meu Deus. Então, a minha oração é para que Deus me leve aonde os meus pés nunca foram. É essa oração que eu peço. Tá vendo? E tá indo. São Paulo... O pastor lá de Goiás, né, o Joanã, já me pediu. Joanã já pediu. Implantar o projeto lá. Lá também. Nós estamos com o pastor Juarez lá, evangelizando. Vitória da Conquista, Bahia, né? Ele está lá. Nós não fomos ainda. Mas já tem o convite, né? Que maravilha. Eles estão com um colete lá já, que eu mandei para ele. Já também chegou na Bahia. Semana passada, retrasada, eu mandei 45 coletes lá pro pastor Roberto.
Pastor Roberto que é uma outra região de São Paulo. É lá no Jardim Toche, né? Lá perto, eu conheço lá, já estive lá no Pastor Roberto. Não conheço, mas o Vida Plena tá lá, sem eu ir lá. Mas... Ou seja, foi o Pastor Roberto teve aqui recentemente. É o Vida Plena. Aqui recentemente pregando. O irmão Marcelo ia é um detalhe, o importante é o Vida Plena. Não, Marcelo... ele ainda não esteve lá em São Paulo, nesse lugar do Pastor Roberto, né? Não. O Pastor Roberto também é Falo Velho também, né? O Vida Plena tá lá. O Vida Plena tá lá. Que importa. Quer dizer que a mensagem já tá chegando, o senhor não pode ir. Tá adiante, Então tá muito bom. Então eu quero passando para o senhor agradecer, se tiver alguém que o senhor quiser agradecer em especial, fazer algum agradecimento. Tá. Né? Eu quero agradecer muito, né? Nós somos quantas pessoas aqui, né? Somos mais de 3, né? Sim. Então, as pessoas que estão nos vendo aqui, olham para nós aqui e falam assim, poxa, que podcast legal, mas esse trabalho aqui, ele não está em nós. Aquela pessoa que está ali atrás, ali, ninguém vê ele, ó, o Luiz. Equipe dos bastidores. Ele, antes de nós chegar, ele já teve que preparar tudo. Sim. E nós vamos embora, ele vai continuar fazendo o trabalho dele. Pois o mais importante é que Ezequiel já estava lá se quebrando no roteiro, né? Então, quem não aparece, talvez seja a pessoa mais importante. Está aparecendo aqui o Marcelo. Aparecendo. Mas aqui eu tenho um agradecimento à minha esposa, que não está, ninguém vê ela no projeto, mas sem ela não tinha como. Tá vendo, Marcelo? Então, assim, muitas pessoas que abraçaram a causa, né? Eu quero honrar essas pessoas aqui, neste lugar, né? Que não aparecem em cena, o nome delas não são citados, mas elas são um Luiz, que sem elas o projeto não existiria, né? Então, assim, não aparece aqui com os microfones, mas... São pessoas que estão nos bastidores, mas têm uma relevância... E imensamente grato a Deus por fazer parte. Não é sacrifício, né? É honra. É honra. Amém. Né? É honra poder fazer parte desse trabalho, né? Irmão Helder, que Deus te abençoe também. Amém. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade. Costumo dizer que sou um homem privilegiado, irmão Marcelo, por ter a oportunidade em Deus de conhecer pessoas maravilhosas, tá? Como eu disse no início do programa, para os mais próximos, né? É Marcelão. Tá, Marcelão? Que Deus continue te abençoando. É isso aí. Agradecer a Deus, pastor Delrian, por esse projeto. É algo que veio do coração de Deus para o seu coração. E quando o Senhor me transmitiu o projeto, eu falei, eu preciso estar junto, eu preciso participar. Agradecer os nossos patrocinadores, irmãos que estão na Grande BH, pastor Rômulo de Montes Claros, junto com a sua empresa de reciclagem, o irmão Cristiano da Betim Reciclagem. Fica aqui o nosso agradecimento, porque vocês têm comprado essa ideia junto conosco. A empresa que Deus tem me dado a oportunidade de ser o dono, de ser o gestor, que eu entendo que são oportunidades vindas de Deus, a Rocha Serviços e Segurança. E temos também a irmã Ieda, né, com a Vila Erlinda Modas. Se você quiser vender, né, roupas de moda evangélica, faça contato com ela. Vai estar passando aqui também o contato para que você possa fazer essa revenda de modas especializada no segmento evangélico. Moda feminina, tá bom? Para as irmãs aí que gostam de roupa de qualidade. As irmãs que querem andar bonita, alinhada, com a vestimenta cristã, tá aí. Agradecer também aos nossos amigos que estão ali no bastidores, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Como o irmão Marcelo disse, né? Tá aí no cantinho, no bastidor, não é visto, mas é de extrema importância o trabalho de vocês. E agradecer a nossa diretoria, o pastor Milton, junto com os demais pastores, por estar apoiando esse trabalho. Amém? Deus abençoe. Ainda quer falar mais alguma coisa, não, Marcelo? Tudo bem. Então, que Deus abençoe. Até a próxima semana com mais um Conectados em Cristo podcast.